Olá, muito boa tarde, Deus abençoe a todos. Aqui é o pastor Wanderley Bonfim Costa. Eu estou aqui no Tabernáculo A Voz de Deus, que fica aqui na rua Nicolina Rodrigues Coutinho, no bairro Serra Azul, em Sarzedo. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024. Já estamos chegando aí ao finalzinho do ano, né? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado até aqui, né? E hoje nós teremos culto de oração a partir das 19 horas e 30 minutos, né? E o pastor Wanderley Bonfim Costa, e nós estamos aqui para mais uma meditação, mais uma porção da palavra de Deus nesta tarde, né? Tarde, inicinho já de noite, né? De quinta-feira. Mas antes que nós possamos ter nossa reunião de oração, logo mais às 19h30, vamos trazer aqui uma pequena porção da palavra de Deus para nossa meditação, né? E aqueles que ainda não se inscreveu em nosso canal, Mensagem Fundamental, se inscreva, Mensagem Fundamental, ative o sininho, compartilhe, receba nossas notificações, né? É sempre bom ter você aqui conosco, aqui no nosso canal Mensagem Fundamental. E na descrição do nosso canal Mensagem Fundamental está aí a nossa chave Pix para aqueles que desejam contribuir com essa obra, contribuir com esse trabalho aqui do Tabernáculo A Voz de Deus, na região metropolitana de Belo Horizonte. Muito bem, hoje é 5 de novembro, né? 5 de novembro de 2024. Muito bem, meus amados e preciosos irmãos, vamos falar um pouquinho aqui sobre confissão de pecados, né? Sobre confissão de pecados. Confessar os nossos pecados. Nós sabemos que existem pecados que devem ser confessados perante os outros, né? Como a Bíblia diz, confessai as vossas culpas, confessai os vossos pecados uns com os outros, não uns contra os outros, mas com os outros, né? E existem pecado que é confessado apenas para Deus. E existe pecados que devemos confessar ao nosso semelhante, ao nosso irmão, à nossa irmã, porque existem pecados que você ofende a pessoa, você peca contra a pessoa, e existem pecados que você ofende e peca contra Deus. Então, depende de que direcionamento aquilo se tornou, aquilo tomou. Mas, de qualquer forma, os nossos pecados devem ser confessados. Você diz assim, pastor, mas quando eu me batizei, quando eu aceitei Jesus, quando eu fui batizado, eu confessei os meus pecados. Bom, aquilo foi para a sua justificação. Aquilo foi quando você o aceitou, você o batizou, e você foi ali nas águas e invocou o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Mas, e de lá para cá? E de lá para cá? E das águas para cá? E da sua jornada de lá para cá? Será que nós temos permanecido bem limpos? Totalmente limpos? Não temos cometido nada? Não temos feito nada? Bom, se você não faz nada, é irrelevante, né? Você não serve para nada. Se você erra, se você peca, é porque você está tentando fazer alguma coisa. Estamos fazendo alguma coisa, estamos sujeitos aos erros. Agora, o pecado, ele não tem tamanho, não tem largura, não tem altura, não tem profundidade. Pecado é pecado. Não existe pecado no diminutivo e nem pecado no aumentativo, né? Porque pecado é pecado. Não existe pecado grande e nem pecado pequeno e nem pecados inofensivos. Tudo é pecado, ou seja, tudo é tratado como pecado.
Pecado é incredulidade, pecado é errar o alvo. Às vezes nós fazemos certas coisas por causa da incredulidade que ainda possa estar habitando em nós ou que possa estar vivendo em nós. Então, pecado é incredulidade. Determinadas coisas que nós fazemos e continuamos fazemos de maneira repetitosa então, incredulidade, são atributos da incredulidade. Isto quer dizer que nós ainda carece de serem convertidos, porque carece ainda de fé. O pecado, por mais pequeno e inofensivo que pareça, tem que ser tratado, ou seja, tem que ser abordado, levado em conta. Em outras palavras, aquilo deve ser corrigido, acertado e confessado. Então, não tem outra saída para o pecado. Antes que você possa sentir o perdão do pecado, antes que você possa sentir aquela paz interior, antes que você possa sentir aquela leveza no espírito, o pecado primeiro tem que ser tratado. Porque enquanto aquele pecado está ali, habitando ali, escondido ali, não quer ser levado à luz, não quer ser levado à confissão, a alma, o espírito ainda sentirão o peso do pecado. É uma atmosfera horrível, terrível, quem está no pecado. Nossa conduta, nossas ações, nossos acometimentos, enfim, pode estar ocultos, na verdade, e escondidos de todos os nossos irmãos, irmãs, nosso semelhante, nossa família, parente, esposa, marido, filhos, pastor, mas está totalmente aberto diante de Deus, porque nada pode se esconder de Deus, nada se esconde de Deus. Nada, até o que é feito em trevas, isto é, em escuridão, em negridão, até aquilo que é feito em trevas virá à luz. Aquilo que está sendo feito em trevas, às vezes escondidas, isso um dia virá à luz. Então não há nada que esteja encoberto diante de Deus. Nada que Deus não possa descobrir, nada que Deus não possa achar, nada que Deus possa saber. O profeta Irmão Brana diz uma frase muito pesada. Ele disse que os teus pecados um dia te encontrarão. Quando eu digo os teus pecados, eu estou falando de pessoas propensas ao pecado, propensas praticar o pecado e ficar por aquilo mesmo. E não achar que aquilo deve ser acertado, pensar que aquilo é uma coisa boba, uma coisa mínima, uma coisa que não tem assim muito peso, né, na alma, no espírito, mas sim, tem muito peso, tem muito peso. E os pecados de alguns, eles se manifestam antes, eles vêm antes. E os pecados de outros se manifestam bem depois. Então, o que você fala, o que você ouve, o que você vê, o que você pratica, para onde os seus olhos são colocados, onde os seus olhos são colocados, onde os seus sentimentos estão apontados, né? Não escapam dos olhos de Deus. Até mesmo os nossos sentimentos, né? Os nossos desejos, né? As nossas cobiças, tudo isso é perceptível aos olhos de Deus. Tudo isso é perceptível, né? E no entanto, as imaginações, os pensamentos, tudo começa nos nossos corações, né? Por isso que a Bíblia diz que às vezes os corações de muitos estão embriagados, estão
cheios de adultério e de espíritos, de vários tipos de espíritos, de maledicência, de chocarrice, meninice, glutonaria, ociosidade, coisas que é necessário uma libertação total. E tem coisas que, para serem libertas, para alcançarmos a uma libertação, é necessário uma confissão. É necessário que nós possamos confessar primeiro, antes de nós tentarmos obtermos qualquer promessa ou qualquer bênção de Deus. Muitas delas têm que ser antes tratadas, têm que ser confessadas, pois se nós estamos em dívida com alguma coisa, se nós estamos errados com alguma coisa, se nós estamos em erro, e antes que nós possamos pedir a Deus uma bênção, antes que nós possamos pedir a Deus algo que nós necessitamos, devemos estar com os nossos espíritos e coração alinhados, alicerçados diante de Deus, para que a nossa consciência não seja assim definida como hipócrita diante de Deus. Muitas vezes, aqui está um erro muito grande. Muitas vezes, igrejas, pastores, ministros, ministérios estão tratando um pecado, um demônio, um espírito na pessoa como sendo uma pessoa fraca. Muitas vezes, muitos pecados, muitos erros que são cometidos, muitas vezes as pessoas tratam aquilo como é um demônio, é um espírito na pessoa, é fraco, é fraquejado, é muito fracote, alegando fraqueza. E ainda diz, é porque eu sou fraco, é porque é a minha fraqueza. Muitos adotam o pecado como seu ponto fraco. E, no entanto, aquilo se torna um hábito contínuo na sua vida. Ou seja, o pecado acaba sendo corriqueiro, né? Então, a pessoa mente uma vez, pensa sobre aquilo, medita sobre aquilo, se sente condenado com aquilo, vai lá e confessa, pede perdão àquele a quem mentiu. Tudo bem, foi uma falha, um erro, mas a pessoa continua na mentira, ele continua a mentir. Isso quer dizer que o pecado se tornou corriqueiro. Isso quer dizer que isso não atrapalha, isso quer dizer que isso não incomoda. A pessoa faz uma coisa, faz outra, age dessa forma, age daquela outra maneira e não incomoda mais. Aquilo não incomoda a sua alma, não incomoda o seu espírito, não tira seu sono, não tira sua paz. Isto porque ele está alinhado ao pecado, ele já faz parte do pecado. Então, muitos adotam o pecado como seu ponto fraco, e, no entanto, aquilo se torna um hábito contínuo na sua vida. O que você anda ouvindo, por exemplo, o que você anda... Às vezes você vê muitos crentes, muitos cristãos, muitos jovens, muitas moças, muitos rapazes, e até mesmo adultos, e até mesmo casados. Você vê eles nos trens, nos metrôs, nos ônibus, na praça, na calçada de casa, indo trabalhar, com um foninho no ouvido, e você nem sabe o que ele está ouvindo. Você não sabe o que ele está ouvindo, não sabe o que ele está vendo no celular, o que está navegando, com quais amizades estão tendo, quais têm sido em sua vida, né? Então, o profeta Irmão Branham chega a dizer que se ele chegasse numa casa e encontrasse na sala, na mesinha de centro, revistas, alguns tipos de revistas, se ele encontrasse naquele lugar um som da qual estava passando aquele som, ou olhasse que tipo de CD, que tipo de fita, que tipo de vídeo tem ali, ou se olhasse o que ele assistia na televisão, né? O
profeta já saberia que tipo de espírito estava morando ali, que tipo de espírito estava dentro daquela pessoa, só pelo fato da pessoa estar ouvindo certas coisas, lendo certas coisas, assistindo certas coisas ou indo em determinados lugares. E caracterizando isso, o profeta já saberia que tipo de espírito a pessoa possuía por estar atendendo a essas coisas. Então, um dia, o profeta diz, um dia a grande aquela grande tela do julgamento, do juízo, será baixada nas nossas frentes, nas frentes de cada um. E de sua consciência, né? Você não poderá fugir, pois será você mesmo ou nós mesmos revelando a si mesmo as coisas faladas em oculto, feitas em oculto, vistas em oculto, e somente você, sentenciando a si mesmo naquele grande dia terrível. É o que nós não queremos, é o que eu não quero, e eu creio que é o que você também não quer, né? Porque quando a pessoa morre, quando a pessoa parte dessa vida, a única coisa que fica ainda nessa pessoa, que ainda fica ainda atuando e que não se perde e que se não vá e que não se tira dessa pessoa que partiu, é apenas a sua consciência, que fica no seu estado de espírito. No entanto, aquela pessoa quando parte, né, aquela consciência da vida, aquela consciência da vida daquela pessoa ainda fica ativa. Em outras palavras, do outro lado ele sabe o que fez, do outro lado ele sabe com quem fez, do outro lado ele sabe o que fez, do outro lado ele saberá o que tem falado, o que tem feito, os seus erros, pois sua consciência estará batendo, a sua consciência estará de frente com sua própria alma ali, né? E, no entanto, nós temos os 5 sentidos do nosso corpo para ter contato com o nosso mundo que Deus nos colocou, que é olfato, paladar, visão, audição, né? E visão, para ter contato com esse mundo terrestre, esse mundo visível, né? Mas temos 5 sentidos no espírito para ter contato com o céu, com o nosso lar celestial, que é memória, nós temos razão, nós temos ali a consciência, nós temos os pensamentos, né? Imaginações, são os sentidos do espírito. E na alma apenas tem ali um só sentido, ou você tem dúvida, ou você tem fé dentro daquela alma, né? Vamos observar, por exemplo, a condição de Davi. Veja a condição difícil que Davi estava vivendo. Davi estava num dilema terrível. Ele estava convivendo com algo terrível, ao ponto de chegar a dizer no seu salmo o seguinte: o meu pecado está sempre diante de mim. O que Davi quis dizer com isso? Davi estava tentando dizer com isso porque para onde ele ia, ou qualquer lugar onde ele ia, o seu pecado estava sempre diante dele. Isto quer dizer que sua consciência estava sempre condenando ou lembrando daquilo que ele fez. E olha que Davi estava debaixo do sacrifício de sangue de animais, não estava não estava debaixo do sangue de Jesus Cristo, o sangue do próprio Filho de Deus, mas ele preocupado, ele desesperado, sendo mediado apenas por aquele sangue de animais, e mesmo assim ele dizendo: eu não posso correr do meu pecado porque ele está sempre diante de mim, isto é, estava sempre na sua memória, sempre viva, né? Sempre viva na sua memória, na sua consciência, estava sempre diante dele, ele não se livrava daquilo. Então, observe que isso quer dizer que isso é o que estava na mente dele, no espírito dele, e por causa disso ele não tinha assim, uma determinada paz,
um determinado sossego na sua alma, assim, né? Então, quando nós morremos, nós partimos para o outro lugar, outro estado. Nossa consciência é que está ativa, estará sempre ativa, seja indo para o céu ou seja indo para o inferno. Não deixemos, então, meus amados e preciosos irmãos, não deixemos para depois. Não existe o depois, existe o agora. Isto quer dizer que na sua mente, seu espírito, vê? Aí está. Isso quer dizer que o pecado tem que ser resolvido. O pecado tem que ser resolvido, tem que ser tratado. E talvez para alguns lhes custará muita coisa, e custa mesmo, ou custar muita coisa para um determinado ponto e perder muita coisa em determinado ponto. Porque a confissão de pecados para as pessoas, quando você peca contra seu marido, quando você peca contra sua esposa, quando você peca contra seu pastor, contra o seu semelhante, contra o seu irmão, você fica naquela expectativa até um pouco difícil, porque você não sabe como ele vai reagir, como ela vai reagir. E você vai depender do estado de espírito dela, da espiritualidade desta pessoa que você vai confessar, porque dependendo da situação, aquela pessoa vai ficar alheia a você, perderá toda a confiança em você, se afastará de você, não quererá nada com você, porque é dessa maneira. Muitas pessoas, às vezes, estão até aptas, estão até prontas para confessar, e às vezes tem pessoas que não estão prontas para ouvir a confissão, para saber da confissão, sabe? Então muitas pessoas estão presas ao passado, ao medo. Talvez alguns até pensam, mas têm receio de como os demais reagirão quando aquilo vier à tona e vir à luz. O cristão não precisa continuar com seu pecado como uma corrente que pesa em sua alma. Não tem como continuar pecando e errando voluntariamente depois de ter conhecido a verdade, depois de ter obtido o conhecimento da verdade. Por causa de pecados não confessados e coisas escondidas, alguns entram em depressão, minam a saúde, alguns adquirem problemas psicossomáticos ao ponto de procurarem terapias, psicólogos, psiquiatrias, e enfrentam doses e mais doses de calmantes e psicotrópicos para acalmar uma alma aflita e desesperada que está esperando apenas um conserto, apenas uma retratação, apenas um acerto, apenas uma confissão para serem libertadas. Acertem isto enquanto há sangue no propiciatório, enquanto há misericórdia, pois passado esse tempo não será mais você, e sim a sua consciência perturbadora. Então, meus amados e preciosos ouvintes, nós estamos sujeitos ao erro. Estamos nessa dimensão e podemos errar o alvo, sim, sempre podemos errar o alvo, é porque estamos fazendo alguma coisa e queremos melhorar. Mas, desde que isso seja acertado, desde que isso seja colocado em pratos limpos, em mesa limpa, desde que isso seja colocado na mesa e aquilo seja discutido, aquilo seja acertado. Então, quando os nossos pecados são confessados e temos companheirismo uns com os outros, né, o sangue do Senhor Jesus Cristo vem e nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Então, é bom ter esse relacionamento junto, uns com os outros, esse relacionamento, uns com os outros, em harmonia, em retidão, para que também possamos ter esta harmonia, este companheirismo com Deus, através da sua palavra. Amém? Que Deus possa abençoar você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, mensagem fundamental. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal e receba ali as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus colegas, seus amigos,
seus irmãos, sua família. E na descrição, voltando a lembrar no princípio da pregação, na descrição aí do nosso canal, Mensagem Fundamental, logo quando você abre, tem aí abaixo, né, tem aí a descrição, nossa chave Pix, para aqueles que quiserem colaborar com este trabalho. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima postagem, até a próxima matéria. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.